Quando Paulo aqui ele vai falar que também ele usa para mostrar sobre as escrituras sagradas, né, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 3 e o 4. Olha o que está registrado aqui. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 15, verso 3 e 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, diz assim: Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Paulo aqui ele se utiliza para mostrar a sublimidade das Escrituras sagradas, para mostrar para nós ali quão a perfeição das Escrituras. Aqui Paulo falando sobre isso, da perfeição das Escrituras sagradas. Então nós vamos ver que a Bíblia ali é ela que tem de ser falada. O que Paulo pregava era segundo as Escrituras. Então o Salmo 119 todo está endereçado para nós sobre a Bíblia, sobre a sublimidade das Escrituras. O quanto ela é a palavra de Deus e a importância, se nós queremos ouvir a palavra de Deus, fazer segundo a palavra de Deus, é segundo as Escrituras ou segundo a Bíblia. E o Salmo 119, todos os 176 versículos é endereçado ali para falar sobre ali essa magnitude da palavra de Deus, para falar assim dessa grandiosidade, ou para falar da soberania da palavra de Deus, e como Deus deixou ali escrito, né, Deus deixou registrado, chamou Moisés desde ali do começo, o próprio Deus escreveu primeiro, já deu indício e deu ordens a partir dali, a partir dos 10 mandamentos que Deus escreve com seu próprio dedo. Ali Deus já dá a ordem para deixar os seus escritos, para deixar a sua palavra. Então a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então nós vamos ver que a Bíblia ali, ela é a revelação de Deus para o homem, é a revelação de Deus para a humanidade. Deus é o autor, Jesus é o assunto central da Bíblia, em toda a Bíblia está expresso Jesus, e o Espírito Santo é o intérprete da Bíblia por excelência, ele que nos faz entender essa verdade. O próprio Jesus é chamado de palavra, né? Ele é a palavra de Deus, porque toda palavra produz ele. Vai para ele, é chamado do verbo de Deus, a palavra de Deus. E o Espírito Santo é que nos interpreta, nos dá esse verdadeiro entendimento, é o que o próprio Jesus falou lá em João, no capítulo 16, nos versículos 6, 7 e em diante, que ele vai falar: quando o Espírito da verdade vier, ele vos ensinará tudo. Então o intérprete por excelência dessa palavra é o Espírito Santo. E é o que nós devemos fazer aqui no Salmo 119, é observar que todo ele é interessado para falar da palavra de Deus e usa a palavra de Deus como preceitos, estatutos, como lei, como juízo, como palavra. Então, e assim a palavra de Deus, todos ali é falado como deve ser observado. No Salmo 119 aqui, que nós estamos dando no versículo 138, fala: meus olhos vertem rios de lágrimas, porque os outros não guardaram a tua lei. Ele estava chorando por causa do pecado das pessoas, porque não guardaram a lei, a palavra de Deus. Então, e no verso 137 fala: justo és tu, Senhor, e retos os teus juízos, os retos as tuas palavras. Então a palavra de Deus aqui mostrando ali essa amplitude, essa magnitude da palavra de Deus. E é isso que nós devemos ter em mente, como a palavra de Deus ela é soberana e como ela é poderosa para fazer toda a transformação necessária. Quando alguém vai pregar a palavra, não precisa de se fazer mais nada. A própria palavra de Deus ela é suficiente para fazer. Ela é suficiente para tocar, para mudar, para moldar, para transformar, porque quando a palavra de Deus ela é pregada fielmente, é o próprio Deus que está falando. Mas quando ela é pregada infielmente, quando aquilo que o homem quer não é mais Deus que está falando, mas o próprio homem, ela perde o efeito. Ela
perde a sublimidade, não a palavra de Deus perde, mas o pregador perde ali porque ele deixou de pregar a verdade da palavra de Deus. Então, o Salmo 119 vai nos trazer isso, sobre a magnificência, a soberania, a amplitude, a majestosa palavra de Deus, que ela é poderosa para trazer vida e vida com abundância a todos aqueles que lhe ouvem. Então Jesus, ele usa muito esse estribilho, lá nasquelas 7 igrejas da Ásia, sempre ele termina falando: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito diz através da palavra de Deus. Tanto é que foi endereçado para lá, é a palavra de Deus. E é essa palavra de Deus que o Espírito fala conosco. Então tudo tem de ser submetido no crivo das Escrituras. Se passar ali no crivo das Escrituras, você pode crer. Se não tiver base na Bíblia, você descarta, pois não é Deus mais falando. Ou é o próprio homem falando, é a própria emoção humana falando, é enganação, ou mesmo seitas, ou mesmo malignas, que o próprio Paulo vai falar sobre doutrinas de demônios. Mas que nós temos de ficar, então, com a sublimidade, com a amplitude, com a magnitude da palavra de Deus. Deus te abençoe, né, que espero que você tenha gostado dessa aula. E a nossa próxima aula nós vamos entrar no nosso último livro, que é o livro do Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, dependendo da sua tradução bíblica.